já fez. Nosso CEPA norteia a organização do simpósio, a certeza da interligação entre a saúde física, o equilíbrio mental e a relação de cada com a espiritualidade. Pois o conhecimento no eixo ciência e espiritualidade proporciona a paz interior, a resiliência e o bem-estar emocional para cada indivíduo, estendendo-se assim o indivíduo consigo mesmo, para a sua relação com a família e com toda a comunidade. Sem dúvida nenhuma, são grandes influenciadores positivos do equilíbrio da saúde física e mental às práticas espirituais, que levam todos nós, seres humanos em evolução, a vivência de experiências mais significativas e eficazes para nosso crescimento e nosso equilíbrio em todos os sentidos. Desta forma, agradecemos a presença dos palestrantes que estão aqui e nos trarão temas e reflexões em torno da intersecção entre práticas espirituais, ciência e saúde física e mental. E também pela presença de todos vocês, participantes desse encontro. Sejam todos muito bem-vindos. Teremos, na primeira parte, 2 palestras, seguidas de um breve intervalo, e após o intervalo, teremos uma terceira palestra, para encerrarmos o evento com uma mesa de As palestras serão então na sequência do Dr. Sérgio Tisney, de Sérgio Chelsea e do Dr. Aline Cerqueira. Após essas palestras, na roda de conversa, mesa de redonda, todos os palestrantes participarão, juntamente com o Dr. Aguinaldo, que é presidente, é o nosso diretor do centro, que fará a abertura do evento. Também participar pelo nosso amigo Dr. Carlos Filho como mediador. Então, todos da plateia têm a liberdade de elaborar perguntas. E a gente forma que até no fundo, naquela bancada, e ali vocês vão encontrar o papel podem pegar o papel e colocar as perguntas de vocês. E deixar as perguntas anotadas ali, porque ao final da terceira palestra, as perguntas vão ser recolhidas da caixinha amarela e serão organizadas para entrar na mesa redonda final. Ok? Então, vai ser essa a dinâmica, né? Pegando o papel para alocar no do salão. Para quem necessita dos materiais. Quando terminar a gravação, chegar, que vocês vão verificar que também nós temos venda de livros do lado de fora do salão. Nós temos livros escritos por palestrantes. E aí, quem tiver interesse de adquirir, pode fazer isso na hora do intervalo. Inclusive, pode pegar, só colocar o pessoal pode tanto na hora do intervalo, quanto no final. Então, queremos agora, para dar início ao nosso encontro, o doutor Aguinaldo, presidente do Centro Espírita Francisco de Assis. No mundo espiritual, os benfeitores têm dito que Jesus é tão reverenciado, mas tão reverenciado, que lá nem um dia, nem uma tarde. Lá eles dizem que Jesus esteja com você. Parafraseando os benfeitores, que Jesus esteja conosco. Maravilhosa, onde nós vamos colher tantos informes que serão facilitando vencer nas nossas dificuldades. Quero agradecer imensamente todos vocês que saíram de casa no sábado, com tantas oportunidades, amigos que estão aqui de outras cidades,
que vieram para alimentar. Sendo que vocês são a primazia do nosso evento. Quero agradecer também os nossos companheiros e amigos, irmãos de caminhada, aqui do Francisco Assis, que montaram esse esquema para que tudo surgisse acontecer. Sem dúvida nenhuma, trouxemos palestrantes de alta bagagem, que vieram de longe, com notícias do Rio de Janeiro, Maria Terceira, Mato Grosso, nosso Sérgio Chester aqui, mas todos com muito carinho, com muito amor, se eles quiseram estar conosco dentro dos seus conhecimentos. E aqui eu agradeço imensamente, em nome da nossa casa. Nós estamos mais do que inteirados que somos espíritos individualizados, mas vivendo coletivamente. Detentores de 4 naturezas: o espírito, a mente, a emoção e o físico. Então, esses 4 elementos estão super interligados. Não tem como dissociar qualquer um deles. Toda agressão ao nosso físico vai repercutir no nosso espírito. Como também toda dificuldade de sofrimento em nível espiritual vai atingir o nosso físico. A ponto de eu pensar, também quero acreditar em muitas outras pessoas, que toda doença provém do espírito. Até aquele acidente que a gente fala assim, não, mas o acidente não tem nada a ver. Tá entrando aonde aqui? O espírito, trazendo o inconsciente, deve fazer se consocia com uma ideia antiga e acaba predispondo um acidente. De tal forma que tudo começa no nosso espírito. E como nós estamos entrando na era do espírito, esse milênio basicamente vai ser todinho dedicado na revelação, na identificação e na vivência do espírito como elemento primordial. Nós temos que trabalhar enormemente para que isso chegue ao conhecimento e à vivência de todas as pessoas. Pensando assim, nós decidimos fazer esse simpósio de saúde, ciência e espiritualidade, porque, como já foi dito anteriormente, a nossa responsável, tudo estando ligado, nós somos doentes, todos somos doentes, somos espíritos famintos, espacial. então nós estamos espíritos imperfeitos e temos que buscar a perfeição. Que é Cancelamento de erro. Tira o cancelamento de erro. melhor. Quando Jesus trazia aqueles que estavam buscando a salvação apostólica, aquela igreja nascente, às vezes a gente pensa que Jesus queria dar moleza para as pessoas. Não. Ele mesmo dava informação, mas ao mesmo tempo exigia que as pessoas trabalhassem. Então, salvação é denominação, é sinônimo de dedicação para nos esmerar, nos tornarmos instrumentos nas mãos de Deus. Então, quem quiser se salvar, comece a se trabalhar, a vencer as suas imperfeições e ser instrumentos dignos, fidedignos na mão de Deus, de Jesus, para construir um mundo melhor, como está na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Nós estamos reencarnados para sermos provados, para expiarmos as nossas dívidas e sermos co-criadores com Deus. E pensando assim, estamos aqui reunidos buscando subsídios, informações, para nós dilatarmos essa capacidade nossa de sermos servidores. Não buscarmos a ocasião dos prazeres da carne, mas nos ajudarmos uns aos outros com muito amor. E agora, para iniciarmos esta reunião, eu convido vocês para nos acompanharem na nossa prece, para que em seguida ouçamos
os nossos palestrantes que estão aqui dispostos a nos ensinar. Senhor Jesus, querido amigo, companheiro inseparável de nossas almas, que estará conosco até a consumação dos tempos. A nossa palavra, Senhor, é de gratidão. Gratidão por tantas bênçãos desfiladas em nossas vidas, até pelas dores que nos levam à reflexão, à mudança de paradigma, para atingirmos a plenitude trilhando os seus caminhos. Agradecemos essa doutrina bendita, o seu evangelho de luz, a presença dos emissários do bem, do mundo transcendente que primacia os nossos trabalhos. E queremos pedir ao Senhor que reporte ao nosso Pai Criador a nossa irrestrita gratidão por tantas bênçãos derramadas em nossas vidas. Finalizando a nossa prece, Senhor, pedimos que o Senhor esteja sempre conosco e que assim seja. Neste momento, vamos convidar os presentes para assistirem à apresentação da palestra com o tema A Ciência da Vida Após a Morte, a ser apresentada pelo Dr. Sérgio Tizen. Sérgio Tizen é médico cardiologista, físico e expositor espírita, especialista em cardiologia e física da matéria condensada. Atua décadas no Instituto Nacional de Cardiologia no Rio de Janeiro. É professor de terapia intensiva e participou de congressos internacionais com pesquisas sobre transtorno do espectro autista e saúde mental. É fundador da Sociedade Espírita Reencontro e do Grupo Espírita Francisco de Assis, ambos no Rio de Janeiro. Expositor espírita e estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade, tem extensa trajetória como conferencista no Brasil e no exterior. Dr. Sérgio foi membro efetivo do Conselho Superior e Fiscal da FEB por 24 anos, sendo filho do renomado Francisco Tizen, que foi presidente da FEB de 1975 a 1990. Dr. Tizen, o microfone está à sua disposição. Olá, boa tarde. Tudo bem, meus amigos? Muito feliz de estar aqui, reencontrando alguns ou muitos de vocês. Agradeço imensamente essa oportunidade, esse convite, para estarmos assim mais próximos, né? Numa atividade presencial, vendo temas que possam ser proveitosos para nós, no sentido do nosso crescimento, de tudo aquilo que nós desejamos para nós e para todo mundo, do ponto de vista relacionado aos parâmetros de vida eterna, que é tudo que nós precisamos, independente da nossa idade na encarnação atual, que nós deixemos certas dificuldades muito ligadas ao mundo material, para irmos buscando elementos que nos ajudem na essência da realidade de todos como filhos de Deus. Então, esse tema, a ciência da vida após a morte, nós vamos examiná-lo de algum modo agora, né? Nós temos 1 horinha para isto. Não é? Eu já tinha pensado de que íamos até meia-noite, porque amanhã, sendo domingo, reticências, ninguém trabalha, não é? Nós íamos redividir o tempo, não é, Sérgio? De tal forma que nós iríamos poder ser mais abrangentes. Mas nós vamos fazer um exercício de concisão, buscando aquilo que possa ser algo que suscite alguma reflexão de cada um de vocês nesse sentido. Então, nós todos somos espíritas. Então, nós sabemos a respeito dos postulados espíritas, que são aqueles elementos
mais importantes do conhecimento doutrinário. E dentre eles, nós sabemos da sobrevivência da alma após a morte, portanto, da ideia da imortalidade, tanto quanto uma questão que nem todo mundo conhece mundo afora, que é a certeza das vidas sucessivas, da palingenesia e, portanto, das reencarnações. Eu vou fazer um parênteses. Nós estamos conversando aqui na Terra. Estamos trabalhando essa questão sobre algo relevante, mas que tem a ver com o planeta Terra e a sua humanidade, que é a nossa e que engloba 8 bilhões e 200 milhões de encarnados. E se vamos ao livro Roteiro de Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, há um capítulo que se chama O Grande Educandário. E ali no primeiro parágrafo você estima que nós temos 14 bilhões de desencarnados na Terra. Mas isto é para nós termos uma noção, se pensarmos bem, nem todo mundo pensa na imortalidade. Nem todo mundo alcança uma ideia tão simples que é a da reencarnação. Então, quando se coloca o tema ciência da vida após a morte, é para que possamos deixar um pouco expressões que têm uma natureza espiritual muito linda, objetiva, necessária, mas que talvez não acolha a todas as pessoas. Então, colocar a palavra ciência e a ideia de uma ciência do que acontece depois da morte física ou da morte de qualquer criatura humana pode ser algo que desperte o interesse de muita gente, para que cada um se enfronhe nessas questões que podem, eventualmente, mudar o dia a dia de cada um. Então, a ideia qual é? A ciência da vida após a morte, eu vou trabalhar um pouco com vocês naquilo que tem a ver com a medicina, mas não só. Tá certo? Então temos muitos itens, 00:44 nós haveremos de finalizar, não é? Convidaria o nosso querido colega, não é? O Aguinaldo, para fazer a prece de encerramento. Não é? E o Sérgio aceitando tudo isso muito bem. Então vejam lá, a ideia qual é? Eu coloco dessa forma, paradigma, meus amigos, é modelo. Então, modelo ou paradigma é a mesma coisa. Então, durante milênios incontáveis, nós vivemos, trabalhamos e conhecemos a realidade dentro de um prisma materialista. De tal maneira que isso é na história, na vida e na medicina. A imensa maioria dos colegas não tem a menor ideia sobre alma, sobre espírito, mas o paradigma está mudando e essa mudança tem trazido aspectos maravilhosos para o mundo, independente da doutrina espírita, independentemente de crenças ou credos espiritualistas. Mas é algo pertinente e um dia todos seremos aqueles que valorizarão esses aspectos. Os espíritas, não digo em primeiro lugar, mas com muita naturalidade em vista de tudo aquilo que os conteúdos da obra de Kardec nos têm oferecido há mais de 1,5 séculos. Então, a outra ideia é que há uma questão entre o materialista e o espiritualista. Então, o espiritualista está ganhando espaço no mundo, na cultura, no conhecimento, incluindo na medicina. Então, o novo paradigma médico chama-se religiosidade / espiritualidade. As melhores faculdades de medicina, das melhores universidades do mundo, que mundo? Claro, o nosso. Trabalham com disciplinas, matérias eletivas ou obrigatórias, de graduação ou de pós-graduação, com esse título. Os médicos, como vocês vão ver, que não conhecem o que nós vamos lembrar com vocês agora, estão desatualizados.
Médico que sempre apenas valorizava o corpo físico, usando ressonância, ultrassom, PET, tomografia e buscando a terapêutica para os órgãos e sistemas orgânicos, isso continua sendo importante. Mesmo lembrando que o corpo físico é uma vestimenta carnal. Como nós todos, se somos espíritas, já pensamos a respeito, estudando as obras espíritas. Então guardem essa expressão, porque ela é definitiva. Outra ideia é a ideia do que nós vamos ver 00:55. Eu diria, evidências científicas da imortalidade da alma, que é um postulado espírita. Portanto, sobrevivência da alma após a morte. Por que eu especifico entre parênteses? Porque esse mesmo estudo, como vocês vão ver, nós estamos fazendo em hospitais, em faculdades de medicina. Porque, então, às vezes é preciso explicar o que é exatamente a imortalidade, porque não é imediato o entendimento para boa parte dos alunos. E a outra questão, evidências científicas da reencarnação. Então, muito do que eu vou tentar ir mostrando aos pouquinhos é algo que vocês já ouviram, já viram, já estudaram, mas com uma adequação a uma realidade de fora do movimento espírita no Brasil e no mundo. Por quê? É onde a semente do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, do conhecimento, dos seus conteúdos, ela precisa chegar. E não sei se vocês têm uma ideia, os espíritas no planeta Terra hoje somos uma minoria. É quase um grão de areia numa praia cósmica. Se eu vou fazer uma comparação, uma ideia de menos de 0,1%. Todo o restante não tem ideia. Todos têm suas crenças quando as possuem, todos têm suas considerações filosóficas, científicas, mas as certezas que os espíritas têm, a grande maioria não tem. Eu lembro com vocês que o conhecimento é algo que todos os filhos de Deus têm que alcançar, na Terra e no restante da vida universal, cósmica, eterna. Há um livro lindo que diz que cada filho de Deus ele deve evoluir em termos de conhecimento. Dito de uma maneira que eu gosto muito, ciência universal. E, por outro lado, amor e bondade. Todos, nós podemos estar falando de humanidades do sistema solar ou de humanidades de outras galáxias, diferentemente da nossa galáxia média, que é a Via Láctea. Isso é uma coisa genérica para todos os filhos de Deus criados, e agora na condição humana. De tal maneira que isso é relevante para nós irmos fomentando nos estudos, nos encontros quaisquer que vamos fazendo. Então lembrem, paradigma igual a modelo. Nós temos um que é multimilenar, que é o materialista cartesiano mecanicista. E muitas pessoas não admitem nada além do que os olhos veem. Outra ideia, o espiritualista, religiosidade e espiritualidade na medicina, há uma especialidade desconhecida, mas ela é uma semente de luz, porque ela liga a mente humana, a alma imortal, o psiquismo, então é a psico-neuro-imunoendocrinologia. Um dia nós podemos falar só sobre esse item, pela relevância que ele tem, no sentido de nós aproveitarmos o estudo para uma base de conhecimento um pouquinho melhor. E por falar em conhecimento, o conhecimento em si, vocês sabem, ele se divide em ciência, religião, filosofia e arte.
Esses 4 itens são itens que nós, aos poucos, precisaremos desenvolver. De tal maneira que esse conhecimento importa para qualquer filho de Deus na Terra e em qualquer lugar do mundo. Dentro do paradigma espiritualista, duas outras expressões. Mente, corpo, espírito, matéria. Porque até então só se reconhecia a existência do contexto material. Querem ver algo que dificilmente vocês já tinham visto antes? Se eu entrar hoje, qualquer um pode entrar, acesso livre. Existe uma instituição americana que serve ao mundo inteiro, em medicina, chamado NIH, National Institute of Health, Instituto de Saúde. Se eu entrar no pub de publicação, PubMed, eu coloco uma palavra-chave, 2 ou 3, e eu vou ver o que a ciência médica desenvolveu recentemente, há muito tempo. O tempo eu é que vou especificar. Então, eu estou entrando nesse site. Conheçam-no assim que quiserem. Basta entrar pelo notebook de vocês. Então, quando eu olho para lá, o que eu ponho? Spirituality. De propósito, espiritualidade num site de medicina. E aí eu encontro 30.000 artigos para estudar. Se eu não puser uma outra palavra-chave para fechar um pouco a pesquisa, eu vou levar uma encarnação inteira. E o que é interessante são papers, pesquisas, research, que vêm de vários países do mundo. Não é algo americano. Americano é o site, mas diz respeito ao conhecimento geral do planeta Terra. Se eu coloco agora a palavra prayer, que significa prece ou oração, vejam, em medicina, hoje, 80.000 artigos. A importância da prece em diversas questões da área da saúde e, portanto, relacionáveis à medicina. Reparem como a espiritualização das coisas está ganhando uma importância maior. Se vocês olharem o gráfico ali à esquerda embaixo, vocês estão vendo o quê? Uma curva exponencial. O crescimento do número de artigos falando sobre isto. No anterior, que ele não quer ir, mas eu mostro os outros depois. A ideia é mais ou menos a mesma. Por exemplo, forgiveness. O que é isso? Não é perdão? Perdão em medicina? Quando é que nós ouvimos isso? Até então, talvez nunca. E aí eu vou encontrar 2.000 artigos. E olha como a curva é exponencial também. O crescimento recente. Porque no eixo das abscissas, o que eu tenho é a passagem dos anos. Quando eu olho para cá, olhem o gráfico de novo. Compassion. Compaixão e medicina? Só não valoriza quem não quiser. Ou seja, isso não é dos espíritas. Isso nem é dos espiritualistas apenas. Isso é da ciência médica. Quantos arquivos? 41.000. Se eu tenho um dever de casa para estudar que tem 10 artigos, eu levo o dia inteiro. Imagina esse número. Para cada item. A importância da compaixão mudando o cérebro, mudando a neuroquímica cerebral, trazendo elementos para o mundo celular que ninguém antes podia supor. E aí nós vamos a Jesus, que há 2.000 anos, o médico divino prescrevia todas as coisas maravilhosas que só 2.000 anos depois que nós estamos de uma maneira científica acessando, desenvolvendo e assim por diante. Se eu vou agora para a palavra gratidão, de novo, olhem o crescimento exponencial. Então, gratidão, 3.000 artigos.
gratidão em medicina. Querem ver um exemplo? Se a cada final do dia você lembra de agradecer 3 circunstâncias do dia a dia que alguém te ajudou em alguma coisa. Você cozinhava um prato, faltou um tempero. Você vai até a vizinha e a vizinha tem o tempero e te dá. Você está com pressa no Rio de Janeiro, um trânsito só. Podia ser São Paulo. Não é? E aí, do nada, você nem precisou colocar a mão para fora, alguém te cede a vez para você chegar no horário no trabalho. Coisas inúmeras do dia a dia. 3 elementos de gratidão por dia. Você muda a sua vida, medicamente falando, com bases científicas. Isso é exemplo de religiosidade / espiritualidade em medicina. E que tal empatia? Olha o número, olha o gráfico de novo. 35 mil artigos. Isso é paradigma novo, religiosidade, espiritualidade em medicina. Depois nós vamos falar um pouquinho mais, mas a grande surpresa, todos são grandes surpresas, mas se eu ponho a palavra experiências de quase morte, eu tenho 1 milhão de artigos. Pode planejar 8 encarnações, que é para examinar isso tudo, pode ser uma seguida na outra, para você não perder tanto a memória de véspera e ter que recomeçar do mesmo princípio. De tal forma, 1.169.000. Depois nós vamos falar até uma certa hora. Só para dividir com vocês 2022, isso é slide, título de nós falando os fenômenos de quase morte e suas implicações para a medicina. Seja na Universidade Federal Fluminense, para estudantes de medicina e colegas médicos, seja numa instituição em Londres de psicologia. Porque o interesse vai abrindo horizontes novos sobre tudo isto. Aqui é a capa de um livro que é o mais importante livro recente sobre religião e saúde. Essa é a última, 3ª edição. Ela surgiu no final de 2023, mas eu a consegui em 2024. E aí, esse colega, que é o professor Harold Koenig, ele é um dos mais interessantes estudiosos sobre tudo isso. Então, se eu quero enxugar esse livro, ele tem 2.000 páginas. E eu estou tentando enxugar em 2 ou 3 slides. O que as melhores pesquisas mostram sobre o impacto da religiosidade e espiritualidade sobre a saúde? 3 níveis. O mais importante, evidências científicas da importância da religiosidade no dia a dia, de pessoas quaisquer do mundo inteiro. As mais fortes, o que a religião pode ajudar, a espiritualidade, a religiosidade, independentemente da doutrina espírita. Menores níveis de depressão, de suicídio, uso de álcool e outras drogas. Redução da mortalidade geral e aumento do bem-estar e sentido existencial. Isso agora é documental. Isso é prova científica dos benefícios desse paradigma novo. Querem ver um exemplo? Um estudo americano com 30.000 enfermeiras com câncer. Mama, ovário ou útero. Se você dividir aquelas que frequentam os seus templos, as suas igrejas, comparando com elas mesmas que não frequentam nada, o que acontece? Quem frequenta 1 vez por semana tem uma evolução melhor. Quem frequenta 2, melhor ainda. Quem frequenta 3 é o melhor resultado. Se eu comparo com quem não tem uma crença, não tem uma predisposição religiosa e não vai a lugar nenhum. Seja uma igreja católica, protestante, seja uma sinagoga e assim por diante. E as evidências se somam. Pois bem,
impactos sociais, tudo que nós também queremos, deixando de pensar apenas na individualidade e pensarmos no todo. Maior suporte social, estabilidade familiar e conjugal, menor criminalidade. Olhem como é a vida hoje no Brasil e no mundo. Melhores hábitos ao enfatizar, valorizar o corpo, menos uso de drogas, lícitas ou ilícitas. As lícitas são o tabaco e o álcool, que são também altamente prejudiciais. E as outras, muito mais, envolvendo drogas que vocês conhecem. Pois bem, melhor alimentação e mais atividade física, a bem da sociedade, do corpo, da reencarnação, da vida física, também de qualquer um. E o desafio para o futuro, para a próxima edição, não é? Quais são os mecanismos? Por que a frequência às religiões, templos, culturas de fé, como que isso melhora tanto a vida dos indivíduos e das famílias? Não se sabe. Então isso já começou a acontecer no sentido de pesquisas sérias. Quais são os mecanismos pelos quais impacta a saúde e mais estudos sobre os melhores modos de aplicar na clínica de modo ético e mais efetivo? Porque todos somos aprendizes disso. Estudantes de medicina, médicos e de todas as profissões na área da saúde. Esse é um outro livro precioso, publicado por alguns autores, incluindo o professor Alexander Moreira Almeida, da Universidade de Juiz de Fora. Aqui é um exemplar em inglês, tem em português, tem em outras línguas também, de tal maneira que é um convite ao estudo para qualquer um. Basta adquirir pela internet e começar a folheá-lo. Querem ver como as coisas vêm mudando? Posso contar? Já estamos quase a 1h. Então aqui, antes da pandemia, Congresso Mundial de Psiquiatria, Lisboa, em agosto. Fomos lá levando 2 artigos feitos em centro espírita, envolvendo, como é o Congresso Mundial de Psiquiatria, envolvendo pacientes, crianças, jovens, adultos ou idosos com transtornos mentais de um modo geral, ou um dos artigos sobre o TEA e uma visão espiritualista, mas não é apenas uma visão, é o resultado da prática do binômio da medicina espírita. A reunião mediúnica de desobsessão, com grupos capacitados, e a fluidoterapia espírita, o passe, a água magnetizada. Não apenas o passe do trabalho público doutrinário, mas o passe voltado para pessoas adoecidas em ambientes específicos da instituição espírita. Aqui, por exemplo, 2019, olha o título: Influência de pessoas desencarnadas em transtornos mentais e a sua respectiva abordagem. Reparem que o título fala de algo que não é habitual nas faculdades de medicina. Influência de espíritos, como é que se chama isso? Obsessão. Ninguém adoece sozinho, nem de males clínicos, biológicos, somáticos, muito menos de transtornos mentais. Nós estamos procurando aprender nessa área há mais de 40 anos, envolvendo a mediunidade e o magnetismo. E aí o que acontece? Nunca vimos, quando se abre um caso de uma pessoa com um problema dessa natureza, que não tenham aspectos espirituais pendentes de vidas passadas, e o elo entre o passado e o presente são as entidades. A maioria precisando de assistência, de ajuda, de acolhimento, de encaminhamento, de libertação. Mas esse é um item para 2026.
talvez 2027, e aí nós poderíamos aprofundar um pouquinho. Quando eu estava, vejam só, em Lisboa, eu fiquei sabendo que a Associação Mundial de Psiquiatria estava programando um encontro em Jerusalém para dezembro também de 2019. E esse encontro é sobre espiritualidade e saúde mental. Eu falei, eu tenho que dar um jeito de ir. Preparei 2 artigos, enviei os 2, me deram meia hora para eu falar para uns 500 colegas de vários países, porque agora é um congresso mais específico na área da saúde mental, e também a ideia de um pôster. Todas as vezes que eu fui fazendo as pesquisas com os nossos grupos de trabalho e procurando dividir isso com as pessoas, os melhores congressos mundiais, são os mais altos fóruns dessa medicina que é a psiquiatria, todos aceitaram. Mostrando o quê? O avanço da medicina e a abertura de colegas, os melhores especialistas, para algo que eles nunca tinham ouvido falar. Para nós pensarmos. Então foi esse o encontro. Esse foi o slide título da meia hora que me deram. Olha o título. A influência dos espíritos nos pacientes com TEA e os benefícios de uma abordagem. Eu não podia falar em diálogo fraterno. Aí eu usei a palavra psicoterapia para os desencarnados, ligados às crianças e jovens com TEA. Aqui um pequeno resumo sobre isto e aqui uma foto final do grupo de brasileiros do Rio Grande do Sul, de Juiz de Fora, e nós do Rio de Janeiro, fomos lá, o grupo dos brasileiros, no meio de todo mundo que era de outras nações. E aí tiramos a foto para guardar de lembrança, não é? Reparem, 2023, Viena, na Áustria, um dos artigos, uma das pesquisas, a outra. Sempre uma delas com transtornos mentais de um modo geral e uma delas sobre o autismo pela importância desse diagnóstico no planeta Terra, da atualidade, na transição planetária que nós estamos vivendo. Querem ver? Agora, mês que vem. Para onde? Praga, República Tcheca. Nova edição do Mundial de Psiquiatria. O que eu fiz? Recebo o e-mail confirmando a aceitação, tanto de uma pesquisa como da outra. Resta agora condições para viajar de novo. Não é? Vou fazer uma campanha, não é? Começando hoje. Não é? Agora que nós já temos uma certa intimidade, não é? Mas não é verdade? Olha o Sérgio Cherche aqui, pronto para ajudar e todo mundo. Pois bem, só para vocês terem uma ideia de uma época linda de ser médico, de se viver na área da saúde, de conhecer aquilo que parecia que vinha do Espiritismo, mas veio em paralelo. Porque esses conhecimentos e aquilo que eu mostrei antes não são artigos de espíritas, os nossos são. Até porque entra numa área que poucas têm experiência, que é a área das reuniões mediúnicas sérias, como dizia Kardec. Vejam isso, dia a dia da nova época. Quem poderia imaginar isso? Eu tenho casos de pacientes meus que tiveram que fazer cirurgias cardíacas de grande porte, e eu encaminho para 2 colegas, e os 2, para eu poder estar junto e acompanhar os casos no centro cirúrgico, eles, independente de qualquer coisa, reúnem antes da indução da anestesia, o paciente, portanto, acordado, anestesista do lado, instrumentadores, auxiliares, técnicos, cirurgiões e eu, mas não depende de mim. Para minha surpresa, quando foi há muitos anos atrás, ele reúne todo mundo, vamos orar. E o paciente acordado para escutar a prece da principal pessoa do centro cirúrgico, que é o cirurgião. Não é verdade?
Enfim, e a ideia, seja qual for o centro cirúrgico, o como isso hoje é algo palpável na medicina atual, médicos orando, impondo as mãos, procurando ajudar também de um outro modo, além do conhecimento científico médico fundamental. Evidências científicas da imortalidade da alma, experiências de quase morte, EQM em português, NDE de Near Death Experiences em inglês, e um autor que criou um espaço maravilhoso da Holanda, num artigo do New England Journal of Medicine, Pim van Lommel. Quem começa a trazer isso foi há 50 anos atrás, quando as pessoas começaram a se lembrar de situações vividas em plena anestesia e com o coração parado, por causa de paradas cardíacas intraoperatórias. E quando para o coração, o cérebro não funciona. Não tem irrigação oxigênio cerebral. E é justo nesse período que, numa espécie de desdobramento, eles se dão conta de algo relacionado a isso. Então, eu estava lembrando a ideia desse tema com o Dr. Raymond Moody Jr. Então aqui, ó, a ideia dele, um vovozinho, e o livro fundamental, como é que chama? Vida após a vida. Ele abriu há meio século um horizonte maravilhoso de pesquisa para o planeta, para a humanidade e, eu diria, para todo mundo. Lembram que eu tinha mostrado Near Death Experiences, naquele site? Mais de 1 milhão sobre esse tema. E esse é o artigo do The Lancet, Experiências de Quase Morte, do professor Pim van Lommel. E aí são 20 mil entrevistas. Então isso não é uma estatística restrita, limitada. Pelo contrário, ela é muito mais abrangente do que nós poderíamos supor. Então, são 4 fases. Não vamos entrar em detalhes, eu vou apenas fazer a leitura. 2028, nós podemos aprofundar isso por aqui. Então, primeira fase, quem viveu a experiência, flutuando para fora de seu corpo e presenciando o que acontecia no local. Detalhes da tentativa de reanimação cardiocirculatória, cardioventilatória, para o paciente sobreviver. E ele do outro lado acompanhando, de uma certa forma, né? O que acontecia no local. Segunda fase, abandonando o corpo e sentindo-se num estado definido como um estado de espírito ou energia. Terceira fase, guiado por uma presença que alguém chegou e chamou de anjo de guarda, até um túnel ou portão intermediário, sente-se atraído por uma luz brilhante, de onde irradiava calor, energia, espiritualidade, são palavras deles que viveram, e principalmente amor incondicional. Algumas visões alternativas substituem o túnel, como desfiladeiros, pontes, etc. Experiências de quase morte. Algumas pessoas afirmam terem recebido grandes conhecimentos. Já tem gente querendo passar por essa experiência. O pessoal da preguiça, não é? Vai adquirir conhecimento de uma maneira inusitada. Tudo bem, desde que volte. Apesar de que muita gente que viveu essas coisas não queriam voltar, não. E aí o ser de luz dizendo, a tua hora não chegou. Tipo assim, sai daqui agora. E aí eles são levados, conduzidos diretamente de volta. E é uma coisa para pensar. Ninguém sabe a resposta. Nós não sabemos se primeiro a entidade de luz, vamos chamar, decide mandá-lo de volta para o corpo. E ao fazer isso, o coração volta a bater. A circulação cerebral retorna. Ou é o contrário.
Os colegas conseguem fazer na massagem cardíaca e nas substâncias usadas em PCR que o coração volte a bater. E aí o coração batendo, o cérebro oxigenado, atrai de volta a alma que é dona daquele corpo. Nós vamos demorar um pouco para saber quem que começa primeiro. Pois bem, outras com novo discernimento. Vejam, que tal voltarem dali com dons proféticos? O que é isso? Emancipação da alma, progresso no entendimento, lucidez espiritual, por algo que ganhou na experiência essa. De tal forma, outras com novo discernimento ou nova capacidade de avaliação da realidade sua e do mundo inteiro. Houve concordância geral na afirmação que existe um grande sentido na vida relacionado ao amor. Vocês já imaginaram como é importante o mundo se dar conta desses resultados? E valorizá-los? E não precisarem passar pelas experiências de quase morte para valorizarem essas consequências? Esse é o propósito. Chegou a hora com Raymond Moody Jr. há 50 anos atrás. Por nós. Isso é providência do alto. Última fase. Estar em presença do que chamaram força superior, Deus e outras denominações similares. Outras disseram estar apenas rodeadas de todo o conhecimento passado, presente e futuro, num estado benevolente e isento de crítica. Seria bom, né, passar por isso? Passam por uma revisão de suas vidas, compreendendo os motivos de cada ação, palavra, compreendendo a maneira como estas afetaram outras pessoas, inclusive desconhecidas. Esse é um fenômeno que nós podemos chamar de entrelaçamento. A ideia de que todas as ovelhas do rebanho de Jesus estão entrelaçadas. E eu não vou entrar nisso, mas é um fenômeno quântico. A mecânica quântica e a teoria da relatividade formam a física moderna. Na mecânica quântica, uma questão básica é o entrelaçamento, colapso da função de onda e outras coisinhas para examinar em 2034 por aqui. Com calma, não é? Vamos combinar direitinho, não é? Para encarnados e desencarnados, porque havendo interesse, ficamos todos juntos, não é? Outra coisa, um efeito ondulatório das ações e pensamentos que atinge todas as formas de vida. Pensamento, lembram de André Luiz? É eletromagnetismo. E quando ele diz, numa das obras de André Luiz, ele diz a velocidade dessa radiação eletromagnética é superior à da luz, 300 mil quilômetros por segundo, é quântico. Ele não podia usar essa expressão naquela época, apesar de que os fenômenos quânticos foram conhecidos desde o 14 de dezembro de 1900. E a obra de Emmanuel, de André Luiz vieram, Humberto de Campos, Chico vieram depois. Outros autores escrevendo Evidência da Vida Após a Morte, 2010. Esse é um neurocirurgião, 2012, prova de que existe o céu. Porque ele viveu, foi uma experiência marcante e colocou a experiência em livro. Querem ver, para nós prepararmos assim mais umas 2 horas até encerrarmos, a ideia de mais evidências, agora são coisas mais próximas a nós, menos, por um lado, científicas. Então, transcomunicação instrumental, TCI, transimagens. 2 autoras brasileiras maravilhosas. A professora Hilda Hilst já desencarnou, foi a pioneira. E de São Paulo, a professora Sônia Rinaldi, fazendo pesquisas em TCI o tempo todo, há décadas. Então, a TCI estuda o fenômeno da alegada detecção de vozes e imagens. Porque no ambiente dos instrumentos científicos tem aquelas pessoas, A, B e C.
E daqui a pouco as evidências mostram gente falando em gravadores e imagens surgindo em computadores. Posso mostrar? Vocês estão vendo a imagem azul? Um amigo que é peruano, mas que é mais hoje brasileiro do que peruano, mora no Rio de Janeiro também, o amigo Luiz Hu, ele trabalha com transimagens. E numa altura ele publicou no Facebook, olha, essa imagem surgiu na reunião de ontem. Alguém conhece? E quando eu olho, eu me dei conta porque conheci a figura da direita, que é Camille Flammarion, contemporâneo de Kardec, junto com Delany, Leon Denis e Jean-Baptiste Rustin. Os 4 eram contemporâneos, todos franceses, cada um contribuindo a seu modo. De tal maneira, parece ou não parece? Então, claro, Flammarion, desencarnado há muitas décadas, foi lá contribuir. E isso depois ficou bem conhecido. Conhecem? Eu ia prometer uma caixa de bombons. É melhor não prometer? Não? Conhecem a Zíbia? Não parece ela. Aqui ninguém conhece, mas não é uma figura humana, gente. Não é um semblante, uma fisionomia, um rosto. E aqui? E aqui? E mais? Quem é? Precisa bombom? Caixa grande. Bombom suíço ou belga, que são os melhores, para quem admira um tal de chocolate. E aí, gente, quem é? Quem é a poetisa do Evangelho? Alta de Souza. Se não é ela, é parecida. A ideia não é de ter certeza absoluta. Quem é? Noel Rosa. Olha como eles vêm ajudar. Uns não seriam reconhecidos, como alguns que eu mostrei. Outros, imediatamente. Aqui mais uma jovem mulher. Aqui não se sabe quem possa ser. Aqui também não. Mas isso é um crocodilo? Não é. É uma galáxia? Não é. Isso é um ser humano. Não é prova da imortalidade? Surgiu no ambiente? Então é espírito. Então aqui não precisa de médium com vidência. Todos vêm no equipamento. Muito bem, aqui de novo. Lembra um pouco Beethoven, mas eu não quis me comprometer. Aqui é outra pessoa. Olhem que bonitinho. O tio Einstein. Se não é ele, é irmão gêmeo. Clone. Não é? Muito bem. Aqui em TCI uma imagem com as dificuldades. E à direita a imagem melhorada por inteligência artificial. Ficou mais nítido, ficou mais claro. Algum palpite? Essa é de 1 semana. Quem poderia ser? Poderia, ninguém tem certeza. Eu dei um palpite. Sei. Alguma ideia? Ramatiz. Vocês acham que eles sumiram? Estão aí em toda parte ajudando. Evidências científicas, estamos nos encaminhando para o fim. Evidências científicas da imortalidade da alma. Psicografias. As cartas consoladoras por Francisco Cândido Xavier. Newton Stuck, Orlando, que são médiuns confiáveis. Aqui há que se ter muito cuidado. 5 minutos? Mas olha, pode ser? Muito bem. E aí, o que eu coloco ali? Meu livro dos 50. Há uns 2 anos atrás,
eu pensei assim, puxa, a gente tem contato com tantos desencarnados, lembrando de nomes de figuras ilustres que viveram do lado de cá, onde eles estão, o que eles estão fazendo lá na vida após a morte, e dei 50 nomes para as médiuns confiáveis. E foram surgindo. E essa é uma lista primeira, e já tem mais 50 estipulados em que eu peço, se possível, para que venham e nos digam alguma coisa. José Lacerda de Azevedo, Rustem, Amélie Boudet, Madame Allan Kardec, Cair Barchutel, Flammarion, Caroline Baudin, as filhas do casal Baudin, médiuns da codificação com Allan Kardec, Chico, Francisco Thyssen, meu pai, Lucas, sobre o autismo, em abril do outro ano, Elisabeth Desperance, do livro No País das Sombras, Febe, Leon Denis, Padre Antônio Vieira, Pedro Álvares Cabral, Rui Barbosa, Bezerra, Agripino Grieco, Mesmer. Posso ler duas? E finalizamos. Pode ser? Na verdade, são 3. Não contem para ela. Muito bem, então o que acontece? Em abril de 2024, era abril, dia 2 de abril é o dia da conscientização pela Organização Mundial da Saúde sobre o TEA, que é um dos mais sérios problemas da humanidade e que tem, obviamente, a ver com a medicina e todas as áreas da saúde. Olhem o que veio. Há poucas décadas, a medicina incluiu em sua lista de diagnósticos o transtorno do espectro autista. Crianças com alterações no desenvolvimento e no comportamento, gerando sofrimento para si e para toda a família. Por que tantas crianças com esse diagnóstico nos últimos anos? Nós espíritas, que buscamos entender as causas e as consequências, ficamos sempre tentando fazer associações. No entanto, não se deve perder de vista que qualquer sofrimento, em maior ou menor intensidade, tem relação com nossos erros do passado. A Terra está em processo de transição e os espíritos necessitam vivenciar provas e expiações para acompanharem o momento do planeta e evoluírem em conjunto com a humanidade para um mundo de regeneração. Doenças, epidemias, catástrofes, guerras e destruição. É tudo que nós temos hoje. Apesar de tanta dor e sofrimento, Jesus está no comando e dá a cada um de seus irmãos menores as melhores oportunidades para o desenvolvimento e evolução individual e coletiva. Quantas famílias compreenderam que precisavam se unir para cuidarem de uma criança com diagnóstico de TEA? Quantas mães e pais aprenderam a amar seus filhos incondicionalmente, vivendo em condições emocionais extremas em dias de maior dificuldade? Quantos casais reconheceram o valor da vida e da harmonia conjugal nas lutas do dia a dia, renunciando cada um às suas vaidades e ao seu orgulho para se dedicarem ao lar? Toda dor traz ensinamento e cura. Infeliz daquele que não souber compreender, aprender e crescer com o sofrimento. Almas adoecidas que somos, aprendizes dos ensinamentos do Cristo, devemos agradecer todas as oportunidades que recebemos para alcançar esferas de maior lucidez espiritual. Portanto, espíritas, as crianças com TEA e todos os sofredores deste mundo são também responsabilidade nossa. Acolhimento, cuidado, orientação, caridade e amor para com todos são as diretrizes do Cristo para todos nós.
irmão Lucas. E sem que ele desse qualquer outra ideia, não é mensagem psicografada, por mim solicitada ao alto, em função da importância do tema para a humanidade atual. E eu coloco um médico de homens e de almas. Quem é Lucas, médico de homens e de almas? O apóstolo. O único apóstolo médico. Setembro Amarelo. Não foi à toa que eu a coloquei aqui. E aí eu pedi esse ano, agora, início de setembro, para uma das médiuns, veja o que a espiritualidade pode trazer. Quem é que veio? Vocês vão ver já já. Todos os dias, centenas de espíritos retornam ao mundo espiritual em condições de extrema vulnerabilidade. Irmãos nossos, ignorantes quanto à imortalidade da alma, a realidade espiritual e as leis de causa e efeito, acreditam que a morte do corpo põe fim a todo o sofrimento vivenciado até então. São anos de dor, de angústia, desespero e solidão. Acredito que o suicida viva a maior solidão já experimentada pelas criaturas. Penalizados pelo desvario cometido, afundam num luto profundo. Por vezes, há predomínio da angústia, outros da raiva, algumas vezes de indignação, e quando conseguem compreender o que de fato está lhes ocorrendo, surge o arrependimento. Nesse momento, uma longa reflexão precisa ser feita para que, a partir de então, sentimentos e pensamentos novos substituam aqueles que culminaram com a desdita daquele espírito. Enquanto não reconhecerem que todas as justificativas para o ato cometido são apenas a periferia de uma história milenar, que perpassa por grandes erros que são alimentados dentro de cada alma pelo orgulho e pela vontade, terão dificuldade para deixar a solidão do egoísmo para alcançarem uma realidade mais harmônica e acolhedora. Espíritos benevolentes trabalham diuturna e incansavelmente, zelando e clamando a Jesus misericórdia e auto-perdão. O reconhecimento da indigência moral que vivem é a motivação para saírem do papel de vítimas de si próprias para construtores de uma nova existência. Só a reencarnação é capaz de promover o reajuste consigo e com as leis divinas. Não serão reencarnações fáceis, mas Jesus promoverá tudo o que de melhor seja possível para cada criatura vença as suas próprias inclinações e consiga retornar para o caminho do progresso. Dona Ivone do Amaral Pereira, médium de uma obra extraordinária, Memórias de um Suicida, Camilo Cândido Botelho, que é Camilo Castelo Branco, leitura obrigatória dos espíritas. Última mensagem. Posso? Deixa eu voltar atrás. O que acontece? Agora não foi do livro das 50 pessoas, né? Eu tinha e tenho uma amiga médica no interior de Minas, e nós convivíamos um pouco em questões espíritas pela internet. É uma grande trabalhadora, muito dedicada, uma família linda, acabou de ser vovó, ganhou uma netinha. Pois bem, o Facebook me avisou que era aniversário dela. E fazia uns 3 anos que nós não nos falávamos. E aí eu escrevi. Oi, tudo bem? Parabéns e tudo mais. E aí ela me escreve pelo WhatsApp e diz mais ou menos assim: Sérgio, há algum tempo eu estava vendo uma entidade que se aproximava de mim
e parecia que ele queria escrever alguma coisa. Mas eu sou muito cuidadosa e ela tem muita coisa escrita. E não dei, assim, passividade. E agora que você me escreveu, ele está me dizendo que o que ele vai ditar teria a ver comigo. E agora eu me animo. E ela escreveu uma psicografia que é, vamos dizer assim, algo para nós pensarmos, não é? E eu vou dividir com vocês, eu não dividi com ninguém esse tipo de coisa. Mas vejam que interessante, é a última e encerramos. Caríssimo amigo, salve, que o Senhor da vida nos abençoe. Atravesso o véu dos planos que nos distanciam temporariamente para reafirmar a amizade fraterna dos nossos espíritos e a beleza do trabalho que nos foi confiado. A ciência, a busca de respostas e a sede de conhecimentos que inquietava nossas mentes, uniu nossas almas em outras épocas. E relembro, saudoso, o muito que caminhamos rememorando as nossas descobertas, que dia a dia encantava-nos, encharcava-nos de satisfação ante a beleza da vida. Pois bem, o mover dos fluidos move a vida, move os séculos, constrói de milésimos de partículas a universos inteiros, envolvidos na base do magnetismo, bem sabemos. No entanto, não é dessas constatações magnânimas da física materialista a que me refiro. Foram elas necessárias ao estabelecimento do nosso papel no meio em que vivemos, mas o que aquece o meu coração, e quero, através desta breve e singela comunicação, faz-se outro mistério. Meu intuito, meu caro, é relembrarmos com gratidão o quanto os bons espíritos utilizaram da arquitetura divina, das mãos habilidosas do Senhor, o mestre do magnetismo, para nos provar de maneira inequívoca o que olhos, relatórios de observação, experimentos de laboratório e planos de pesquisa não foram capazes de fazê-lo. A constatação cristalina de que se o magnetismo puro não tivesse sido acrescido do amor em essência pura, nem mesmo uma única alma experimentaria a transformação real. Esse que foi o ponto de inflexão dos nossos corações materialistas e que o esquecimento do espírito, ora imposto pela experiência física, por vezes nos faz subestimar o poder da cura integral. Não só daqueles que nos propomos auxiliar, mas especialmente dos nossos próprios espíritos. Reafirmo, meu caro, que o grande trabalho de nós, se assim posso nos intitular os magnetizadores do Senhor, daqui e daí, é pontuar incansavelmente nos corações da terra a necessidade de a boa nova, avivar-se abundantemente no descortinar dos dias que se seguem ao tratamento fluídico. Coxos da alma, mancos do sentimento, vidas se esvaindo no fluxo sanguíneo das paixões e multidões de cegos da verdade se amontoam e se agastam na baixa vibração dos círculos vibratórios terrenos, ávidos por um único momento em que possam experimentar o toque do magnetismo do Senhor. Ei-lo vivo na tarefa delegada. Toquemos, meu amigo, todas as almas transviadas com os fluidos purificados pelos enviados do alto em nome dele,
mas antes de tudo, toquemos as fibras mais profundas desses corações com a única coisa que santifica o magnetismo curador: o amor genuíno, o mais poderoso dos remédios para nossos males. Seja sempre a mensagem do Mestre o substrato mais vigoroso de todas as ondas vibratórias a envolverem os que vamos encontrando pelo caminho. E não nos esqueçamos de que a evangelização dos nossos seres nunca é tarefa concluída. É, pois, processo incessante, como o é nosso caminhar para a divina perfeição. Receba mais uma vez o meu abraço e reitero que nossos corações continuam unidos no trabalho, na fé, na justiça e na humildade, reafirmando os laços imperecíveis entre aqueles que se amam verdadeiramente nos domínios divinos. Que a paz nos encontre sempre um companheiro fiel do trabalho espírita. Montes Claros, junho do ano passado. Queridos, muito obrigado pela paciência, que possamos continuar juntos por esses dias, visitando também algumas outras instituições. Estamos à disposição para qualquer aspecto quando os nossos amigos tiverem concluído também as suas apresentações. Que Jesus os abençoe. Agradecemos então ao doutor Sérgio Thyssen pelas interessantes colocações e lembramos a todos que tiverem perguntas a respeito do conteúdo, que foi transmitido por ele, que nós temos